Você já parou para pensar no que existe debaixo dos seus pés? Quando caminhamos por uma rua, subimos uma montanha ou pisamos na areia da praia, vemos apenas a superfície do planeta. Mas essa é apenas uma pequena parte da Terra. Por baixo do solo existe um enorme conjunto de camadas que formam o interior do planeta. E essa parte recebe o nome de geosfera. A geosfera é formada pela crosta terrestre e por outras camadas mais internas, compostas principalmente por materiais rochosos. Embora pareça firme e imóvel, a Terra está em constante transformação. Mudanças acontecem tanto em sua superfície quanto em seu interior. No interior do planeta, essas alterações são provocadas principalmente pelas altas temperaturas e pelas elevadas pressões. Já na superfície, as mudanças são causadas pela ação do clima, da água, dos seres vivos e também pelas atividades humanas. Para facilitar o seu estudo, os cientistas dividem a geosfera em 3 grandes camadas: crosta, manto e núcleo. E cada uma delas possui características próprias e ocupa uma posição diferente no interior do planeta. A primeira delas é a crosta terrestre. Ela é a camada mais externa do planeta e também a mais fina. É sobre a crosta que vivemos. Nela estão os continentes, os oceanos, as montanhas, os rios, as cidades e todos os seres vivos conhecidos. Apesar de parecer uma única camada, a crosta pode ser dividida em 2 partes. A primeira é a crosta continental, que forma os continentes e possui espessura média de cerca de 35 quilômetros. A segunda é a crosta oceânica, localizada sob os oceanos, com espessura média de aproximadamente 7 quilômetros. E logo abaixo da crosta, encontra-se o manto, a maior camada da Terra. Ele ocupa a maior parte do volume do planeta. No limite entre a crosta e o manto, as temperaturas já variam aproximadamente entre 100 e 400 graus Celsius. Conforme a profundidade aumenta, a temperatura também aumenta. Regiões diferentes, mesmo estando na mesma profundidade, podem apresentar temperaturas diferentes entre si. Ainda assim, existe uma tendência clara. Quanto mais perto do núcleo, mais quente fica o interior da Terra. E o manto pode ser dividido em 2 partes: o manto superior e o manto inferior. Essa divisão ajuda os cientistas a compreender melhor a estrutura interna do planeta. A camada mais interna da Terra é o núcleo. Ela ocupa a região central do planeta e está localizada abaixo do manto. O núcleo é composto principalmente por 2 elementos químicos, ferro e níquel. Em uma visão ampliada, podemos observar melhor essa camada e compreender como ela é organizada. Ele é dividido em 2 partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é líquido e envolve o núcleo interno, que é sólido devido à enorme pressão existente nessa região. No núcleo são registradas as maiores temperaturas do planeta, que podem chegar a cerca de 6.000 graus Celsius. Por isso, quanto maior a proximidade em relação ao núcleo, maior é a temperatura. Mas conhecer essas camadas não serve apenas para decorar seus nomes. Elas ajudam a explicar por que a Terra muda ao longo do tempo. As transformações que acontecem no interior do planeta influenciam a superfície terrestre. Ao mesmo tempo, diversos fatores externos modificam continuamente as paisagens por meio de 2 processos distintos: o intemperismo e a erosão. O intemperismo é o processo que desgasta e fragmenta as rochas expostas na superfície, sem necessariamente transportá-las do lugar onde se encontram. Ele pode ser físico, quando a rocha se fratura por variações de temperatura ou pelo congelamento da água infiltrada, ou pode ser químico, quando a composição da rocha se altera, como acontece quando a água da chuva dissolve certos minerais, e pode ser biológico, provocado pela ação de seres vivos como bactérias. Já a erosão é o processo de transporte das partículas de solo e rocha que já foram desprendidas. Ela é causada principalmente pela ação do vento, da água líquida e do gelo. A erosão pode causar diversos problemas, principalmente para os agricultores. Isso acontece porque ela remove a camada superficial do solo, que é justamente a mais fértil. Com o passar do tempo, o intemperismo e a erosão contribuem para a formação dos solos e modificam continuamente a aparência da superfície terrestre. Além dos processos naturais, as atividades humanas também transformam a paisagem. A construção de estradas, cidades e áreas agrícolas modifica o relevo e interfere diretamente no solo. Por isso,
Compreender a estrutura da Terra também ajuda a entender como nossas ações podem influenciar o ambiente. Do núcleo até a crosta, cada camada da Terra tem características e funções importantes. Juntas, elas ajudam a explicar como nosso planeta funciona e por que ele está em constante transformação. Conhecer essa estrutura é um passo importante para compreender muitos dos fenômenos naturais que acontecem ao nosso redor. E se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!